já ia clicar para começar a gravar. Pronto. Posso iniciar já, Tarcísio? Ou você quer fazer as iniciações? Okay, só um aviso. Podem ir mandando perguntas quando quiserem. A gente vai responder todas no final. Então, sintam-se livres e boas-vindas a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Dá o feedback se você está conseguindo ver bem aí, Tarcísio, por favor. Não, estou conseguindo ver bem. Tá? Pô, massa. Então, pessoal, boa tarde. Vou dar início agora à minha palestra sobre... Falar um pouco sobre Data Science, uma análise mais não tão tradicional da ciência de dados. Essa palestra já foi discutida faz muito tempo por mim, por Tarcísio. Pô, cara, se tem algo para falar sobre, tem algo que você queira falar, cara, eu me interesso falar sobre a Data Science, mas para quebrar um pouco do estigmatismo tão quadrado dos Data Science. Aí a gente conversando, aí finalmente o convite formal foi feito, né? Então, agradeço a Tarcísio, agradeço todos os envolvidos pelo webinar que está rolando, muito bom. Agradeço pelo convite. Eu vou dar início agora sobre dessa palestra. Eu me chamo Pedro Henrique, eu sou formado em Ciência da Computação pela Faculdade de Pitágoras e pós-graduado por lá também. Tenho MBA em Data Science não, desculpa, em Gestão de TI. E agora eu estou fazendo um mestrado pelo PGComp, que é o programa de pós-graduação da UFBA, mestrado em Data Science. O interesse desse mestrado veio exatamente através de uma reportagem que eu vou mostrar logo mais, e eu falei que eu não vou falar sobre essas perguntas tão quadradas, eu realmente não vou falar exatamente disso, mas eu vou começar com a pergunta super quadrada: o que é Data Science? Eu vou tentar explicar disso de uma maneira mais agradável, e como eu disse, essa ideia dessa palestra veio através de um artigo que eu li há muito tempo, que tinha o título de Data Science, The Sexy Job of the 21st Century, que é da Harvard Business Review, que é uma revista online da Harvard. E lá ela falava por que o Data Science era tão desejado, estava tão almejado, assim, o pessoal, pô, sou cientista de dados e tudo mais, e o que era tudo aquilo, né, que se falava que era salários altíssimos, que revolução no mundo e tudo mais. E trazia um texto bem bacana, bem leve, e muito mais, assim, introspectivo do que realmente a ciência de dados. Que a gente se colocar é um estudo que nós temos dos dados. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui bem simples, mas que resumem bem o que é Data Science. Uma do LinkedIn, que é uma empresa de rede social, e em 2006 foi contratado o Jonathan para ser o gerente responsável pela parte de análise de dados, pela ciência de dados daquela empresa. Então, o Jonathan chegando lá, a empresa já estava conseguindo muitas pessoas, muitos colaboradores, muitos usuários, né? Ela tem um viés diferente, que é conectar pessoas para trabalhos, para área acadêmica até. Aí Jonathan viu que tinha algo que não estava tão agradável, porque assim, uma pessoa entrava, mas ela não se comunicava com pessoas ao redor dela, ela se comunicava com pessoas do mundo inteiro. E olha que louco isso, em 2006 não tinha ainda a opção de encontrar amigos, não tinha isso em nenhuma rede social do mundo. Em 2006, Jonathan olhou aquilo e falou: cara, parece que quando o pessoal entra na rede social, ela entra numa festa que não conhece ninguém. Então ele falou: cara, eu vou tentar mudar isso. E através disso ele fez uma lógica por inferência, onde que ele pegou os dados
dos usuários que tinham onde que a pessoa estudou, onde que ela mora, onde que ela trabalhou, onde que ela trabalha, e via, pô, se Carlos e Ana estudaram na mesma universidade, na mesma escola e trabalharam no mesmo lugar, é provável que eles se conheçam. Então eu vou colocar aqui, Carlos, talvez você conheça a Ana, manda um convite para ela. O Carlos lá, pô, encontrei, conheço a Ana, falei, mandou o convite, isso 2006, recente, né? E posteriormente, ele fez outra inferência que foi, pô, se Carlos conhece Ana e conhece Mariana, talvez Ana e Mariana se conheçam. As lógicas simples, mas que até então não foram feitas. E o que ocasionou? O LinkedIn antes tinha muitos dados, crescendo para caramba o volume de dados, e teve um crescimento na quantidade de usuários. O LinkedIn é uma das maiores redes sociais do mundo, e melhoria na qualidade, na satisfação do usuário, porque o pessoal ali começou a se conhecer, pô, tem empresas da minha cidade, tem pessoas que eu conheço, então assim, fez um círculo muito mais íntimo, trouxe um pouco de intimidade. E um outro exemplo é relacionado a Christopher e Sabiás Ferrugem. O que Christopher faz? Christopher, ele é um estudioso de pássaros, eu não vou lembrar agora o nome dessa ciência que ele faz, mas ele é estudioso de pássaros. Mas o que ele fez? Ele olhava, via que Sabiás Ferrugem viajavam e tinha épocas do ano que eles viajavam para longe, eles sabiam que os pássaros viajavam para o sul. Ele há muito tempo estudava esses pássaros. Ele, cara, para onde que esses pássaros vão? E aquilo ficou na cabeça dele, para onde que esses pássaros vão? Para onde que esses pássaros vão? Aí ele, com a equipe dele, começou a pegar esses sabiás, colocava meio que um GPS nos sabiás e viam para onde que eles iam. E para surpresa dele, quando os sabiás sumiam, eles vieram para a floresta amazônica. Eles atravessavam o continente inteiro e vinham para a floresta amazônica. Eles faziam os ninhos deles e vinham para cá. Aí ele, pô, bacana, que doideira. Onde que já imaginou o pássaro cruzar o continente inteiro e vir para cá? Mas por que os pássaros faziam isso? E além, tinha anos que os pássaros viajavam cedo e tinha vezes que os pássaros viajavam mais tarde. Aí ele, cara, por que às vezes os pássaros vão mais cedo, às vezes vão mais tarde? E ele começou a tentar abater esses dados. Olha que a gente está falando tudo aqui de dados. Dados de transferência de GPS e dados temporais também, que antes eles vão mais cedo e depois mais tarde. Aí por quê? Ele começou a abater esses dados e ele viu que esses dados batiam com dados relacionados à temporada de furacão dos Estados Unidos. Então, assim, analisando os pássaros, ele fez uma inferência que os pássaros tinham conhecimento, sabe-se lá como, quando as temporadas de furacão, na verdade, da severidade da temporada de furacão. Se os pássaros saíram mais cedo, a temporada ia ser complicada. Se eles saíam mais tarde, a temporada ia ser mais amena. Em 2018, teve até uma curiosidade que todas as partes meteorológicas falavam, pô, esse ano vai ser tranquilo, esse ano vai ser tranquilo. A meteorologia está falando isso. E falando que a meteorologia também são dados. É análise de dados. Mas ele falou, cara, os pássaros foram super cedo hoje, eu acho que não vai ser tranquilo. E realmente 2018 foi um dos anos mais atípicos. Teve várias tempestades e destruiu muitos Estados Unidos em 2018. Então, assim, eu não coloco aqui os pássaros estão certos, a análise de Christopher está certa, a análise da meteorologia está errada. Não, mas tudo é análise de dados. E aqui a gente começa a encontrar padrões. Pô, o que é data science? Data science é você ter uma demanda ou uma necessidade, muitas vezes até desconhecida, sobre determinado assunto, sobre qualquer coisa, e você pegar aqueles dados, aquele volume de dados, e começar a trabalhar com eles. E a gente entra aqui em outra pergunta bem clichê, bem chave da área. Pô, o que o cientista de dados precisa ter? E quando a gente começa a pensar nisso, pô, quais são as habilidades para tornar um cientista de dados? Cara, dá vontade de desistir. Porque, assim, é uma área multidisciplinar, você tem que entender sobre muitas coisas. Mas mesmo que a gente pensa muito longe, é muito simples. O cientista de dados, ele precisa entender os dados e quais são as necessidades do mesmo. Foi essa semana, por acaso, eu descobri que para você testar a temperatura
da água para uma criança, você tem que botar o cotovelo, porque a pele do cotovelo mais se assemelha à pele do bebê. Eu, cara, que doideira é isso, cara, por nada. E é assim a ciência de dados, porque assim, vamos fazer uma inferência aqui que os dados são nossa criança. Os dados querem falar com a gente, os dados falam com a gente. A beleza nos dados. Então a gente tem que saber todas as minuciosidades dos dados. Então que eu fiz uma sequência aqui para meio que explicar, mas não explicar, para colocar mais questionamento na cabeça de vocês. Que primeiro nós temos que conhecer nossos dados. De que forma nossos dados estão armazenados? Qual o formato dos dados? Se tem valores faltantes nos nossos dados, os dados são temporais, são quantitativos, são qualitativos, e aqui a gente começa a surgir um bocado de pergunta. E aqui a gente já começa a entrar na ciência em si dita. Por quê? A gente precisa tratar nossos dados. Quais métricas a gente vai ter? A gente vai filtrar nossos dados, a gente precisa fazer normalização dos nossos dados. Quais métricas usaremos? Usaremos métricas tradicionais matemáticas, usaremos algoritmos de máquina, inteligência artificial. Eu creio que provavelmente vai ter uma palestra, né, sobre inteligência artificial e provavelmente vai falar sobre isso. Pô, há vários tipos de técnicas de inteligência artificial. Elas se moldam conforme nossos dados e conforme as necessidades. Então, assim, há métricas que a gente consegue fazer agrupamentos, separação, a gente consegue correlacionar, como a do Christoph, por exemplo. Então, assim, aí surge um bocado de pergunta, e essas perguntas são respondidas pela ciência de fato, pelos cientistas que estão na universidade, criando novos modelos matemáticos, novos modelos de IA, ou melhorando não, adaptando, é uma palavra melhor, que a gente consegue adaptar nossos modelos para os nossos dados, porque qual o modelo melhor? Quem vai dizer qual o modelo de aprendizado de máquina melhor são os nossos dados, porque nossos dados se sentem mais confortáveis. Qual a temperatura da água dos nossos dados? Seria basicamente isso. E, por fim, nós temos que fazer uma análise dos nossos dados, que eu digo aqui, análise é uma representação visual, que é a área que eu estou focando mais nesse mestrado, que é uma representação dos dados de uma maneira visual, que aqui a gente consegue fazer 3 tipos de coisa. Vou explicar isso da melhor forma, que é uma representação visual, que a gente consegue explorar os nossos dados, que basicamente seria encontrar o desconhecido. A gente tem aqui o nosso volume de dados, eu não sei o que eu estou procurando. Provavelmente Christoph fez isso. Cara, eu não sei o que eu estou procurando aqui, mas estou procurando alguma coisa. Então, como ele começou a cruzar dados, porque provavelmente ele não olhou tabelas de números, ele olhou algo bonitinho, uma linha no gráfico bonitinho, viu que aqueles dados faziam sentido, foi com isso. Então, quando a gente começa a analisar para testar hipóteses, e também a gente tem a questão a tarefa de apresentar, que seria contar uma história. Alguns exemplos nós temos aqui. Essa visualização que eu acho linda, 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 do mapa de viagens da Uber. Eu não lembro qual é o estado, mas é o estado norte-americano, que é maravilhoso, que a gente acha que a gente tem um pouco de interação também, que é uma parte que eu trabalho bastante, que aumenta a capacidade de aprender quando o usuário interage com os dados. Então ele consegue, se ele passar um ponto, ele vê quais são os pontos de viagem que mais se comunicam. Então ele pode ver por dias também, por fim de semana, para onde tal bairro conversa com tal bairro e tal, para onde os carros têm que ficar. A gente tem outra visualização mais simples sobre tentativas de cesta de LeBron. Eu e meu orientador, a gente gosta muito de basquete, a gente sempre viaja quando o cara fala assim, LeBron tentou, essa é o 16º tentativa convertida de cesta de LeBron nesse canto direito da quadra. A gente fica, como esse cara tem todos esses dados? Então, assim, borbulha muito dados, e a gente automaticamente pensa em visualizações desses dados. Cara, isso é lindo. Então, assim, a gente tem uma visualização dessa, que os pontos vermelhos, aí que a gente já trabalha com o atributo cor, ele consegue mostrar os pontos vermelhos são que tem mais acertos e os azuis são que o LeBron tem menos acertos. E o tamanho desses hexágonos, eles refletem a quantidade de vezes que o LeBron acertou. Então aqui a gente já começa a conhecer e trabalhar com alguns atributos, algumas propriedades, como cor e tamanho. E uma outra visualização que eu acho incrível, 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 é
tão simples como tão complexa e tão grande, que são relacionados a ataques terroristas, que há um tempo atrás, em 2016, 2017, teve aquele ataque terrorista na Europa, e o mundo ficou em pânico. Chegou uma visualização tão simples, mostrando que ataques terroristas matam 20 vezes mais na África do que na Europa. Então, assim, o pânico tem que ter, mas vamos ter pânico no mundo inteiro, porque os ataques terroristas estão no mundo inteiro. Então, algo para conscientizar, assim, que eu achei tão simples e tão lindo, porque eles colocam, e tão pesado ao mesmo tempo, porque poderiam ser duas barras, uma barra 20 vezes maior e uma barra pequenininha ali para mostrar. Mas essa visualização, acho que ela tem o intuito de chocar, porque realmente os dados são alarmantes. Então, eles colocam pessoas. Não sei se dá para ver muito bem, mas cada pontinho desse é uma pessoa. Então, assim, a cor azul relaciona a Europa e a cor vermelha relaciona a África. E aqui a gente perde um pouco de relação de tamanho, porque se a gente olhar, se eu falasse olhar assim, seria difícil a gente saber que o vermelho tem 20 vezes mais tamanho do que o azul. Mas essa não é bem a função dessa visualização específica. Ela quer chamar a atenção, ela quer chocar, ela quer falar que é muito maior, ela não quer dar dados específicos. Então, assim, a gente tem muitos outros nuances em relação à visualização de dados, como, por exemplo, o uso dessas cores, o uso dessas formas, porque, por exemplo, para uma pessoa visualizar isso melhor, realmente seria melhor duas barras empilhadas para falar, pô, esse daqui é muito maior e tal e tal. Mas tem outras cores, outros atributos, além das formas. Por exemplo, a cor. A cor, a gente tem muitos detalhes relacionados a isso, e depois eu posso ficar aberto para perguntas particulares, quem quiser saber mais sobre esses atributos. Mas a cor, a gente tem que ver, poxa, nossos dados são quantitativos, qualitativos, qual a melhor paleta de cores para entender esses dados? Por exemplo, tem uma questão relacionada à localidade, à cultura, porque para a gente tá intrínseco que vermelho é coisa ruim, vermelho é conta no negativo, vermelho é isso, vermelho é aquilo, e verde é coisa boa, pô, a conta tá no verde, a conta tá boa, a conta tá no vermelho, a conta tá ruim. Então, se a gente colocar isso, pô, nossos dados estão em vermelho. Às vezes nem todo lugar é assim, por exemplo, na Ásia. Na Ásia, a cultura asiática, em alguns países asiáticos, o vermelho significa prosperidade. Então, se a gente colocar um dado e não colocar o valor de negativo, só colocar lá em vermelho, alguns países, quando a gente vai pensando aqui em um aspecto maior de apresentar esses dados, a pessoa pode ter primeiro o pensamento de, pô, esses dados estão bons, eles estão em vermelho, mas eles estão bons. Então, assim, eu acho que isso está até mudando mais agora com alguns modelos de cartão de crédito que eu tenho visto muito, que não estão deixando mais quando você está devendo com a continha em vermelha. Estão colocando outras cores, um verde claro, um azul, um roxo, alguma coisa assim. É realmente para tentar quebrar esse estigma de não está no vermelho não, pode continuar. E também outra coisa em relação às cores é o daltonismo. O daltonismo, ele afeta apenas 0,5% da população feminina, mas ele afeta 8% da população masculina. Então, assim, é um número discrepante muito grande. Então, quando a gente tem um público masculino para apresentar nossos dados, é bom pensar numa paleta, numa opção ali de cores daltônicas para conseguir enxergar melhor. Então, isso tudo é atributos para representar esses dados visualmente. Então, o que seria a visualização de dados e especificamente essa visualização de dados? Entender os dados, é aquela mesma frase que eu coloquei, mas eu acrescentei aqui os dados e o usuário, e quais são as necessidades dos mesmos. Então, a gente tem que fazer umas visualizações que representem bem nossos dados, que nossos dados se sintam bem para ser representados daquele jeito, mas a gente precisa também entender o aspecto do usuário, aí aspectos cognitivos, de qual paleta de cores é melhor para diferenciar, qual propriedade de atributos, se cor se forma é melhor do que tamanho, que é melhor do que posição. Então, isso tudo entra também na ciência. Quando a gente fala ciência, é a ciência mesmo de testar e testar e testar e testar e para ver se aquilo está certo realmente, com provas. E para terminar, eu coloquei uma frase do Baiana que é bem icônica, que é a frase de um dos álbuns dele, que é O Futuro Não Demora. Esse álbum é bem icônico porque esse álbum fala o futuro não demora, mas a estética do álbum o futuro já está acontecendo. Então, assim, eu acho que é um baque tão forte que, pô, o futuro não demora, diz a entender que o futuro está vindo, mas o futuro já está aqui, e isso diz a respeito dos nossos dados. Como um último exemplo,
tem uma série, é como se fosse um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes, onde ele trata sobre o uso dos dados. Ele vai em dimensões além, que ele trabalha sobre questões éticas sobre o uso dos dados e sobre a veracidade desses dados. Mas eu não vou entrar nessa questão, não, nesse quesito. Eu vou ficar somente com o uso dos dados em si, que ele coloca questões bem interessantes relacionadas à análise de dados, à ciência de dados, que ele coloca 3 pessoas, eu acho cômico isso, que ele coloca 3 pessoas caracterizadas como cientista de dados, uma super máquina interplanetária, e um garoto. Aí, essas 3 pessoas comunicam entre si, eles falam assim, nossa, tal hora Michael vai acordar. Michael tá acordando, hein? Bora se preparar. Michael tá acordando. Aí Michael acorda. Opa, Michael acordou, bora colocar notificação de um vídeo aqui pra ele, hein? Aí ele pega o celular, assiste um vídeo, daqui a pouco ele deve almoçar pra ir pra fazer dele. Pra almoçar não, tomar um café pra ir pra fazer dele. Bora colocar esse outro vídeo pra ele assistir enquanto toma café. Aí ele tá lá assistindo o vídeo quando toma café, eles ficam pensando, nossa, o que vai ser agora? Bora colocar esse vídeo. Esse vídeo tá em alta. Eles jogam esse vídeo e ficam esperando. Aí Michael clica e acessa o vídeo. Eles comemoram. Diz, opa, conseguimos. Bora colocar aqui um anúncio de tênis para Michael ver esse tênis e depois assistir o vídeo antes de ir para a aula. Aí Michael vai para a aula, chega no intervalo, opa, tá dando intervalo, bora, hein? Acho que no vídeo agora não vai não, bora colocar que alguém postou uma foto nova. Aí coloca a notificação, alguém postou uma foto nova, vai lá curtir. Aí Michael ignora, poxa, ignorou a gente. Bora colocar que alguém tá online, pra ele mandar uma mensagem. Aí colocou, essa garotinha que você gosta tá online, vai lá mandar uma mensagem pra ela. Ele clica e manda aquela mensagem. Aí ele entra e ele dali já começa a mexer e os cientistas aqui caracterizados como Data Science começam a comemorar e interagir. Mas isso é cômico, cara, mas isso é puro Data Science, é puro, o futuro não demora, o futuro já tá aqui, é como se a gente usar um jargão que está sendo muito falado, é o novo normal. E isso já responde a uma pergunta que há futuro para o Data Science, há vagas para ser cientista de dados e tudo mais? Cara, não existe competitividade sem informação. Então a gente precisa de analisar nossos dados, a gente precisa de novas métricas para analisar esses dados. Na minha época de graduação, na década passada, um professor meu falava que o bem mais precioso de qualquer empresa são as informações. E isso mesmo o Bill Gates já falava lá em 94, eu nem era nascido, Bill Gates tem entrevista de Bill Gates falando, cara, o futuro das empresas é a informação que eles detêm nas mãos. Então, assim, a análise de dados ela precisa e vai melhorar, vai ter novas métricas, vai ter métricas para novos dados, vai vir novos modelos de dados armazenados, visualizações novas para os dados. E assim, nesse dilema das redes, é colocado uma frase super interessante e é muito densa, que Arthur Clarke, ele é um escritor de livros científicos e futuristas, que ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. E aqui a gente começa a perguntar, qual é o intuito da mágica? É prender nossa atenção, certo? A mágica está lá para prender nossa atenção. Indo além, quem faz a mágica é o ilusionista, o mágico. Ele consegue compreender uma parte da nossa mente a qual nem nós temos conhecimento, e às vezes nós não temos conhecimento de quão nossa mente é vulnerável. E as tecnologias são utilizadas para exatamente isso, para meio que persuadir nossos pensamentos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se a próxima série que vai lançar vão indicar pra gente ou não, e com base no nosso filme que a gente assistiu, qual outro filme que vão indicar. Então, assim, eles começam a fazer isso montando padrões, isso tudo é dados. Quem fala para o Michael que ele gosta de tênis? Ele mesmo passa para os dados. A gente aqui é usuário e a gente é produto nesse novo mercado dos dados. Então, essas sensações de prazer são meio que um estímulo agradável. E esse estímulo agradável, isso é comprovado, que essa injeção de dopamina no nosso corpo é inserida pelos dados que nós mesmos produzimos. Por exemplo, quando eu acordo e eu entro no Instagram, o Instagram mostra
10 memes em seguida, ele não está mostrando aquilo por acaso logo cedo, ele está mostrando aquilo porque uma vez, outras vezes eu entrei e saí rolando o feed e só curtia meme de manhã. Então ele falou, cara, Pedro gosta de meme, quando ele acordar vai ter um banquete de meme para ele ver. Então, assim, isso tudo é gerado pelos dados que nós temos e responde essa última pergunta de há espaço para cientista, há espaço para fazer, há muito espaço. E esse dilema das redes vai em níveis além, que eu não vou abordar aqui agora, mas se quiserem, fica de dica para vocês, e também até a dica do artigo da Harvard, que é super interessante sobre data science. E seria basicamente isso que eu tinha para falar, para mostrar o data science de uma maneira não tão tentar, né, não tão quadrado, não tão mostrar que é algo tradicional, é algo corriqueiro, que o cientista de dados sim precisa ter muitas facetas, mas tudo se baseia em conhecer nossos dados e saber trabalhar com eles. Então aqui eu agradeço a todos, a presença de todos, porque, poxa, daqui a pouco já está começando o Faustão e vocês aqui comigo, eu ouvindo falar que honra da minha parte. Então abro espaço para perguntas e passo a palavra para Tarcísio. E é isso, Opa. cara. O que já me brotou logo quando você falou de multidisciplinaridade é que isso é verdade. Tipo, hoje em dia tudo é transformado em dados. Então, tipo, você crê que a análise de dados vai ser uma sub-área de basicamente todas as áreas no futuro? Eu penso nisso, cara. Eu penso que ela não vai ser uma sub-área, ela vai ser meio que a lenha na fogueira. Assim, a gente precisa do fogo. E para o fogo a gente precisa de lenha. Então, assim, em todas as áreas, todas as áreas, não só a área de mercado em si, de competitividade de mercado, mas em áreas tradicionais de bem-estar, de lazer, do que fazer em casa, de itens que eu vou ter em casa. Isso é necessário, eu digo mais assim do que ser uma sub-área, é necessário data science para isso, cara. Respondida a sua pergunta? Sim, sim. Outra coisa que surgiu mais aqui no final foi a questão de que, tipo, tudo hoje em dia que a gente faz, ao longo do dia, todos os dias, é transformado em dados, basicamente. Então, tipo, eu não sei se existe algum debate ou algum autor falando do tipo existe uma ética para análise de dados, para a área de dados. Existe, sim, tá sendo montado, eu não vou me lembrar o nome agora do documento que é para isso, mas tem um documento nesse dilema das redes, fica de indicação, que no fim, esse dilema das redes é basicamente para isso, relacionado a essa ética do uso dos dados, até quando as empresas podem ou devem usar nossos dados. Então, assim, é um manifesto, lembrei o nome do documento, é um manifesto que está sendo montado por grandes cientistas das maiores empresas do mundo, surgiu lá no Vale do Silício esse manifesto, está sendo montado e tem essa preocupação sim, cara, e quando você assistir isso, você vai falar, caraca, velho, tô sendo uma marionete, mas é uma marionete que realmente a gente se propõe a fazer, porque a gente como eu disse, a gente é usuário e a gente é produto. Então, assim, é uma marionete que às vezes a gente até quer ser um pouco feito de marionete, porque a gente quer saber, a gente não quer gastar muito tempo procurando uma série. A gente quer uma indicação ótima da Netflix. Netflix, acerte dessa vez, me mostre uma série, me mostre um filme bom, pelo amor de Deus. A Netflix vai lá e mostra, e a gente fica feliz. A gente não quer gastar mais 1 a 2 horas olhando o catálogo da Netflix, ou procurando uma banda nova. Então, assim, mas existe essa preocupação está cada vez mais latente, cara. E chegou nas maiores empresas do mundo, assim, com força. Esse documentário Dilema das Redes chega para mostrar isso e fica de forte indicação para vocês, para conhecer mais sobre o manifesto que está rolando, cara. Pô, muito interessante saber disso aí. Aliás, alguém tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar aqui? Creio que não. Eu vou passar aqui o link do formulário pelo certificado aqui no chat. Mandei.
Agradecer você, Pedro, por aceitar nosso convite, engrandecer aqui nosso 3 Day, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente hoje, que ouviu falar sobre essa área incrível, basicamente. E é Ô, isso. Tarcísio, só uma ponta, Mayra Moira, desculpa, fez uma pergunta que ela falou, fora isso, as pesquisas com dados pessoais têm que passar com o comitê de ética. Sim, Moira, quando nós cientistas, como eu trabalho como cientista no CNPq e eu faço pesquisas para o meu mestrado, a gente tem essa preocupação, sim, que toda pesquisa, toda para ser válida, quando envolve dados com o usuário, ela tem que passar por um comitê de ética. É bem interessante essa pergunta até, para uma visão não tão mercadológica do que é o ser um cientista de dados, mas para uma visão realmente de ciência, de fazer ciência. Então precisa sim passar por esse comitê de ética. E obrigado pela pergunta. Isso. Tá aí, Tarcísio. Com você de novamente a palavra. Perfeito. Se não tiver ninguém mais a se pronunciar, só fica o agradecimento mesmo. E dizer que a gente ainda hoje, às 6 horas, tem o workshop de OpenCV, para quem está inscrito, não perca. E o link do certificado está aqui. Pronto. Vamos encerrar agora, parar de gravar aqui. Obrigado, pessoal. Fica à disposição de todos.